Eu intitulei essa mensagem O Custo da Elevação. Tudo o que é valioso é custoso. Qualquer coisa, pense nisso, pense em qualquer coisa neste mundo, física, até espiritual, é custosa. Não é barato. É assim que funciona no espírito. Para as grandes coisas que Deus faz, há um custo. Para as grandes coisas que Ele quer fazer na sua vida, há um custo. Para as grandes coisas que Ele quer fazer nesta igreja, neste mover de Deus, no avivamento, há um custo. E o custo, honestamente, para resumir o que é o custo, é rendição, que é sacrifício. Render-se a Deus significa entregar a sua vida por Jesus. Significa entregar tudo a Ele. Essa é a definição de sacrifício. Então, o custo, para resumir o que é o custo para receber as grandes coisas da vida, as grandes coisas que Deus quer fazer através de você, em primeiro lugar, e as grandes bênçãos que Ele quer derramar sobre a sua vida porque Ele ama você e é para a glória dele. Esse custo se parece com qualquer coisa que faça que você tenha que negar a si mesmo. Qualquer coisa que seja um sacrifício, qualquer coisa que não seja fácil ou confortável, porque negar a si mesmo não é confortável, nem fácil, é um sacrifício. Então, qualquer coisa que coloque Deus e a obra dele, o povo dele, em primeiro lugar. Esse é o custo. Amém? Então, o custo se parece com o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades, os seus dons, usá-los para Deus, em vez de usá-los para o seu próprio benefício. O custo se parece com abrir mão da sua reputação, do seu ego, do desejo de que as pessoas pensem bem de você. Você entrega isso a Deus. Isso faz parte do custo. E parte do custo são também as suas finanças. À medida que entregamos todas essas coisas, Deus nos transforma e Ele nos usa como vasos dele por meio de todas essas coisas. Ele é capaz de nos usar como vasos para fazer a obra dele nesta terra. E Ele não pode nos usar como vasos sem que ofereçamos todas essas coisas, todos esses aspectos do custo. Amém? Então, o custo é grande. O custo é aquilo que custa para você. Aquilo que é um sacrifício. Aquilo que é algo que você precisa negar a si mesmo. Então, sempre que você semeia, você colhe, a Bíblia diz. Para ter uma bela colheita de árvores, de frutos, de flores, vinhas, você precisa semear. Não existe outro caminho para que isso aconteça. Você precisa semear. E se você quer um jardim enorme, você precisa de sementes enormes. Você precisa lançar muitas sementes na terra, não apenas algumas. A Bíblia diz que quando você semeia pouco, você colhe pouco. Mas quando você semeia com generosidade, você colhe com generosidade. Então, à medida que você está semeando, este é um princípio de Deus. À medida que você está semeando em todas essas áreas diferentes, você está verdadeiramente investindo no futuro. Você está criando o seu futuro com Deus, co-criando o seu futuro com Deus. Você está se unindo a Deus para trazer à existência a vontade dele, os planos dele, as obras dele que ainda não estão aqui nesta terra. As coisas que ainda não vimos, como o próprio avivamento, este avivamento que estamos vivendo agora, vieram da semeadura de sementes, por exemplo. Vieram de uma semente semeada, primeiro de tudo, do meu pai espiritual viajando pelo mundo, desde a Tanzânia, África Oriental, o profeta Jordave, com o próprio recurso dele, viajando e ministrando e liberando esta profecia que Deus o enviou para liberar. O avivamento é agora para a América. E isso vai se espalhar de Los Angeles por toda a nação e por todo o mundo.
Não é mais tempo de orar por avivamento. O avivamento é agora. E Deus o usou para semear essa semente poderosa no espírito. E eu recebi essa semente. Essa semente foi plantada em mim. E essa semente precisa crescer. Essa semente precisava crescer em mim. Eu a recebi, pela graça de Deus, em obediência. Eu acreditei nela e eu a mantive viva e continuei declarando. E à medida que eu continuava declarando, a semente estava crescendo. A semente do avivamento ainda não tinha brotado, mas existia como uma semente. E ela precisava crescer. Levou anos, levou 4 anos e meio, até vermos ela romper o solo. Mas aconteceu. Aconteceu. O avivamento irrompeu. Aleluia. Mas esse avivamento que começou em 2021 e que desde então cresceu até onde estamos vivendo hoje, agora, à medida que vamos de glória em glória, começou com uma semente. Começou com uma semente de um vaso. Começou com a obediência do profeta Jordave em plantar aquela semente. E então Deus me chamou para plantar sementes. Continuar declarando o avivamento é agora, começar a obra de Deus, isso foi um grande sacrifício para mim, porque pregar era o meu maior medo e fraqueza. Falar em público era o meu maior medo e fraqueza. Então, sementes foram plantadas por meio disso. Mas o que estamos vivendo agora não simplesmente apareceu. Veio de semente após semente plantada anos atrás. Glória a Deus. Sempre que você semeia, com todos os dias, isso vai se acumulando, a semeadura vai se acumulando. Então, um dia você vai ver uma colheita e vai pensar: Uau! De onde veio isso? Mas veio de todas aquelas sementes semeadas. E agora era o tempo da colheita. Então, a colheita que vivemos, o aumento que vivemos, a promessa cumprida, as bênçãos, a colheita do avivamento vem de todas essas sementes coletivas que estamos semeando todos os dias. Mas, quando chega um tempo, quando chega o momento em que Deus quer fazer um levantar específico, levando você, levando a nós, para uma elevação espiritual maior, onde Deus pode fazer mais, onde mais pessoas serão alcançadas, onde as boas novas poderão se espalhar ainda mais. Quando esse tempo chega, quando Deus quer trazer essa elevação, há outro custo. Não é apenas como se você já tivesse pago o preço dia após dia porque sabe de uma coisa? Era desconfortável dia após dia para mim semear essas sementes que eu semeava, por exemplo. Aparecer na igreja e pregar, mesmo quando era desconfortável, e continuar declarando o avivamento é agora, mesmo quando nossa igreja diminuía ano após ano, por 4 anos. Isso era desconfortável. Mas não era algo extremamente desconfortável. Era um custo. Mas, quando começaram a existir esses tempos em que Deus queria trazer elevação para este ministério e para a minha vida pessoalmente, de repente Deus começou a me chamar para sacrificar mais, onde ficou ainda mais desconfortável. E eu estava pensando nisso enquanto me preparava para esta mensagem, e eu estava lembrando de cada estação de elevação e percebi que sempre havia um tipo diferente, um tipo maior de custo que vinha antes da elevação. Então, primeiro de tudo, eu preparei a conferência onde o profeta Jordave profetizou que o avivamento é agora. Eu não sabia que ele iria profetizar isso. Eu estava expectante, eu estava muito animada para que as pessoas encontrassem o poder de Deus por meio dele, conforme Deus se move através dele. Então eu sabia que Deus iria se mover poderosamente, mas eu não sabia que ele iria liberar essa profecia tão poderosa que foi a resposta à minha oração e às orações de muitos de vocês.
de milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu não sabia que ele iria profetizar essa palavra que mudaria o rumo da minha vida, que seria a direção da minha vida, do meu propósito e da minha missão. O avivamento é agora. Então, eu estava preparando essa conferência sem saber. Eu estava expectante, mas não sabia que havia uma grande elevação no espírito chegando. Talvez não no físico, mas no espírito, que levaria à elevação física no futuro. E eu me lembro que naquele tempo eu precisava da ajuda financeira dos meus pais para viver em Los Angeles e começar o ministério. Eu tinha acabado de começar o ministério naquele ponto e nós não estávamos pagando por um local, algo assim, porque estávamos na Mulholland Drive, no topo de uma montanha. E era ali que eu ministrava. Mas eu me lembro de ir à Guitar Center e comprar um piano, uma caixa de som portátil da Bose, um suporte de partitura e um microfone com pedestal. Só para que pudéssemos começar a ter nossos primeiros cultos, que começaram como momentos de adoração. E eu não tinha dinheiro, eu dependia totalmente dos meus pais. Eu dividia um apartamento de 2 quartos com 3 pessoas, eu dividia um quarto pagando $500 por mês de aluguel, dividindo o quarto com outra garota. E eu dependia dos meus pais porque eu tinha apenas um trabalho de meio período. Então, eles me ajudavam financeiramente. E eu fui à Guitar Center sem nenhum dinheiro meu. Então, eu fiz um cartão de crédito e consegui um cartão de crédito, e foi assim que tudo começou. Eu precisei fazer o sacrifício e ver como conseguiríamos um piano e essas coisas essenciais para ter noite de adoração no topo da montanha. Então foi assim que começou. E então, quando a conferência chegou alguns meses depois, precisaríamos alugar um local. Pela graça de Deus, encontrei um local relativamente barato. Foi no Pan Pacific Park. Era apenas um espaço de ginásio, mas ainda assim custava. Acho que era alguns milhares de dólares. E eu não tinha esse dinheiro, então eu tive que pedir aos meus pais. Eu pedi aos meus pais porque não sabia mais o que fazer. E eles gentilmente apoiaram, gentilmente contribuíram, mas isso foi um esticamento para mim, porque não foi fácil pedir aos meus pais. Aquilo foi um grande esticamento para mim. Como vamos encontrar os recursos para essa conferência? Eu lembro de pensar nisso, eu lembro de orar sobre isso. Eu lembro de me perguntar como conseguiríamos esse dinheiro. E graciosamente meus pais deram esse valor, mas aquilo foi um esticamento para mim. Como vamos encontrar alguns milhares de dólares para realizar este evento? Então comecei a perceber isso pela primeira vez. Há uma elevação chegando e Deus está trazendo esse esticamento, esse custo maior e esse sacrifício necessário. Mas uau, essa palavra, o avivamento é agora, estava sendo liberada. Era como um GPS. Imagine um GPS e você só quer saber qual é o seu propósito, você só quer saber para onde você deve ir. Você só quer colocar isso no GPS, certo? E foi como quando a palavra o avivamento é agora foi liberada sobre a minha vida, para nós, foi como se tivesse aparecido ali nos lugares sugeridos. Talvez você queira ir para cá, de repente apareceu e você podia clicar. Então, quando essa palavra o avivamento é agora foi liberada, foi como se eu pudesse colocar no GPS para onde eu deveria ir com a minha vida. Foi como se o céu na terra tivesse aparecido no GPS espiritual e eu pudesse clicar nele. Essa foi uma grande elevação que Deus trouxe e aquele sacrifício, aquele custo valeu a pena. Amém? Aleluia! E então, passaram 4 anos e meio desde que recebi aquela profecia e cerca de 4 anos ministrando na igreja, ficando cada vez menor a cada ano, às vezes não vendo Deus se mover em poder. Muitas vezes não vendo cura nem libertação, nenhuma libertação. Nós não víamos, mas permanecíamos firmes nessa palavra do que o avivamento é agora e Deus iria se mover em poder para realizar muitos milagres por 4 anos. Não sentindo que estávamos avançando, sentindo como se estivéssemos indo para trás e de repente o avivamento começou. De repente, vídeos de pessoas sendo libertas se tornaram virais. Vimos Deus começar a expulsar demônios e curar os enfermos. Mas antes disso acontecer, eu me lembro daquele dia em que o primeiro demônio foi expulso em março de 2021. Eu me lembro de estar dirigindo até o parque com uma expectativa como nunca antes.
porque eu sabia que havia algumas pessoas, poucas pessoas viajando de diferentes partes do país, apenas para estar no nosso culto de umas 20 e poucas pessoas. Então eu conhecia esse princípio da fome. Uau, vamos ver Deus se mover como nunca antes. Estou tão animada. Estou tão animada. Eu chego lá e aquela empolgação se transforma em preocupação. Porque pela primeira vez, naquele anfiteatro, ele estava lotado com um evento acontecendo. Era ali que nós realizávamos o culto no anfiteatro. E justamente naquela única vez em que as pessoas estavam viajando pelo país, pegando avião para vir ao nosso culto de apenas 20 pessoas, havia um grande evento no anfiteatro onde realizávamos a igreja. E eu tive que lutar. Eu sabia que era espiritual. Eu tive que lutar no espírito para que pudéssemos ter culto naquele dia. Eu me lembro que era um encontro social, mas eles já tinham terminado o evento, eles estavam apenas conversando naquele momento, ficando por ali. Então eu implorei ao organizador e disse: por favor, vocês poderiam se mover para a área do gramado para que possamos realizar nosso culto? Temos pessoas viajando para vir e, pela graça de Deus, eles finalmente concordaram, mas foi uma luta, foi um custo. Foi uma luta para ter culto naquele dia. Eu nunca lutei tanto apenas para realizar um culto como naquele dia. Mas foi naquele dia que o primeiro demônio foi expulso na igreja 5F. E aquele vídeo da libertação daquela pessoa se tornou viral. Então, o que Deus fez ali literalmente nos levou até onde estamos hoje. Aquilo foi um momento de muralhas de Jericó do avivamento irrompendo. Aleluia! Porque continuou se espalhando. A libertação continuou acontecendo todos os domingos a partir dali. As pessoas continuaram viajando e 2 meses depois o anfiteatro estava transbordando. Então, aquela elevação que Deus estava pronta para fazer, ele permitiu que aquele evento acontecesse, sabe? Deus poderia ter impedido aquele encontro de acontecer. Ele poderia ter colocado uma ideia diferente na mente deles. Não, faça um evento em outro lugar. Mas ele permitiu que aquele encontro acontecesse para que eu pudesse pagar o preço. Para que eu pudesse fazer um sacrifício maior para a elevação que estava prestes a vir. Este é o princípio de Deus. Com elevação vem um custo. E isso é para os propósitos perfeitos de Deus, porque isso nos faz valorizar mais. Porque aquilo que vem fácil, naturalmente, não valorizamos. É fácil perder. Não lutamos por isso, não lutamos para manter se não tem valor. Então Deus faz as coisas, faz com que paguemos o preço para que possamos enxergar o valor daquilo que Ele nos entrega no trabalho espiritual para o qual Ele nos chamou e nas bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas. Precisamos ver o valor para tratar isso com o respeito, o cuidado e o valor adequado que Deus precisa que tenhamos pela obra de Deus, pelas bênçãos que Ele nos deu, para abençoar outros, pelas bênçãos que Ele nos deu para que possamos brilhar e conduzir outros até Ele. Precisamos valorizar essas coisas, amém? Aleluia. Então o avivamento começou e, glória a Deus, houve tanta fome de todos os Estados Unidos no início para que eventos de avivamento acontecessem nas cidades e estados das pessoas, em diferentes estados e cidades. Então, glória a Deus por isso. No ano seguinte e meio, eu viajei todas as semanas, exceto por 3 ou 4 semanas, por um ano e meio inteiro. Eu viajei para diferentes cidades e estados e depois, eventualmente, nações, diferentes nações. Acho que foram quase 2 anos. Literalmente, quase todas as semanas ministrando em diferentes eventos, onde Deus se movia em poder grandioso e muitos eram curados, libertos e recebiam unção. Mas isso foi um grande sacrifício, porque eu sempre voltava para os cultos de domingo, todos os domingos. Então, eu comecei a perceber que estava tendo que sacrificar de uma forma que nunca havia sacrificado antes. Eu estava tendo que sacrificar meu tempo, meu sono. Meus planos passaram a ser completamente viajar para fazer a obra de Deus e igreja no domingo. Tudo, de repente, passou a ser ainda mais sobre Jesus do que nunca, de uma forma que custava mais, de uma forma ainda mais desconfortável. Eu me lembro de algumas vezes pregando depois de viajar internacionalmente no sábado,
e me sentindo cansada, sentindo vontade de apenas descansar, e nem tendo muito tempo para preparar a mensagem, mas simplesmente aparecendo por obediência. E Deus foi tão fiel em me dar força e em se mover em poder, independentemente de como eu me sentia. Aleluia. Mas esse foi um tipo diferente de custo. Um custo maior que veio com essa maior elevação do avivamento se expandindo pela nação e depois globalmente. Você vê como há custos diferentes em cada área de elevação? Aleluia. Tá, então agora estamos em 2021, agora entramos em 2022, início de 2022. Isso foi tão incrível, tão profético. Eu recebi a impartição da unção por meio do meu pai espiritual. Ele é como meu Elias e eu sou como Eliseu. E eu recebi essa impartição da unção na igreja dele, na Tanzânia, África Oriental. É de lá que ele é. Tanzânia, África Oriental. E então, comecei a receber muitos convites para ministrar, para realizar eventos de avivamento, ou simplesmente ministrar em diferentes igrejas ao redor da América em 2021, quando o avivamento começou. Mas não em outras nações, até que, de repente, Deus simplesmente abriu uma porta em outras nações. E surgiram muitos convites para ministrar em outras nações, glória a Deus. E então eu ministrei em 12 nações em 2022. 12 em um ano, glória a Deus. Isso é só Jesus, aleluia. E vimos Deus se mover de forma tão poderosa, libertar, curar e tocar tantas pessoas em todas essas nações. E isso começou logo em janeiro, e a primeira nação em que ministrei foi por meio de uma mulher asiática. Agora estou esquecendo qual país asiático era. Japão? Sim, acho que você está certa. Então, ela e o marido dela eram pastores ou missionários. Deus os chamou para a Tanzânia para começar uma igreja e eles ministravam a pessoas hindus que viviam na Tanzânia. E esse casal entrou em contato comigo e me convidou para ministrar na igreja deles em nenhum outro lugar senão na Tanzânia. Eles nem conheciam o meu pai espiritual. Olha para Deus. Quero dizer, isso foi a mão de Deus. Primeiro, isso foi Deus honrando a nação onde eu recebi a unção. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. A África muitas vezes é colocada por último no mundo de hoje. Desvalorizada, até mesmo as pessoas muitas vezes por estereótipos. Elas são desprezadas, mas Deus fez aquela nação ser a primeira onde eu ministrei. Então, isso foi só Deus, porque aquele casal nem conhecia meu pai espiritual. Isso foi só Deus. Glória a Deus. E então surgiram tantos convites depois disso. No mês seguinte, ministrei na Holanda. Na verdade, o primeiro lugar foi, acredito, Dubai e depois a Holanda. Então, fevereiro foi Dubai e depois Holanda e depois mais 9 nações naquele ano de 2022. Mas você sabe que depois da primeira nação em que eu ministrei, logo antes de eu ministrar, em mais 11, logo antes de eu começar, eu iria ministrar no Oriente Médio pela primeira vez, na Europa pela primeira vez. Eu enfrentei o maior ataque espiritual e perseguição que já enfrentei em toda a minha vida. Foi no início de fevereiro de 2022, logo depois que eu ministrei naquela primeira nação em que eu já havia ministrado. Eu enfrentei falsas acusações públicas contra mim, onde muitas pessoas publicamente ouviam essas mentiras e muitas delas acreditavam nelas. E era como. Alguém compartilhou isso comigo recentemente, dizendo era como se fosse a tendência pegar no seu pé, criticar você. Era como a coisa popular e da moda de se fazer publicamente por um período. E eu me lembro especificamente de um ataque que começou online, que foi tão público. Eu fiquei chocada, porque eu sabia que a perseguição viria. Eu sabia que havia um custo para a unção. Eu sabia que perseguição, falsas acusações, difamação, isso faz parte do custo. Eu sabia que isso viria.
Mas eu não sabia que seria assim. Eu não sabia que seria nesse nível. Eu realmente não sabia. Então foi um choque. Eu me lembro de falar com meu pai espiritual e compartilhar com ele, naquele mesmo dia, o que havia acontecido. Obviamente chocada, abalada e angustiada. E meu pai espiritual compartilhou comigo naquele dia e disse: ele disse, há um custo para a elevação. E de repente isso me trouxe tanta paz. De repente tudo passou a fazer sentido. De repente eu consegui entender por que Deus estava permitindo que essa coisa maligna acontecesse. Porque eu precisava pagar o preço. Isso era tão valioso que Deus estava fazendo, para onde Deus estava me levando, para onde Deus estava levando a igreja 5F. Era tão valioso e precioso, e é custoso. Então, o calor dessa perseguição, o quão desconfortável foi, o quanto doeu, as lágrimas, isso é o custo. Esse foi o custo daquela estação. O custo se parece diferente a cada vez, mas naquela vez, esse foi o custo. Amém? E então, Deus abriu uma grande porta. Deus abriu uma grande porta neste último ano, onde eu pude compartilhar as boas novas de que o avivamento é agora e falar sobre o poder de Deus, libertação, na TV. Eu nunca, em anos de ministério, havia ido a qualquer tipo de emissora de TV. E de repente Deus abriu portas e foram várias. E começou com uma grande rede cristã de televisão. Literalmente, cerca de 30 minutos depois que eu saí daquela emissora, recebi uma mensagem de alguém que apresenta um programa na mídia tradicional. Um programa novo me convidando para participar, e alguns dias depois eu pude falar sobre o avivamento e sobre como Deus está se movendo em poder e que pessoas podem ser livres em um canal de mídia tradicional apenas alguns dias depois. E eu acredito que foi no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte ou no outro, mas o ponto é que foi imediatamente depois. Teve alguém com influência começou a falar mentiras sobre mim publicamente em vídeos com um grande número de seguidores. E havia uma citação dizendo que era a missão dessa pessoa destruir meu ministério. E então houve uma série de vídeos e depois houve mais alguns outros com muita influência e seguidores que também começaram a falar mentiras sobre mim naquela estação. Em questão de algumas semanas ou cerca de um mês. Mas dessa vez, não era a minha primeira vez passando por isso. E doeu! Doeu! Mas doeu muito menos. Sabe? Porque era tão óbvio. Era tão óbvio. Primeiro, óbvio que o inimigo estava furioso, mas também óbvio que Deus permitiria isso, porque era hora de pagar mais um custo para subir mais alto. Há um custo para levar este avivamento ao próximo nível. Para ir para a mídia, para ir à televisão e falar sobre Jesus e sobre o avivamento, há um custo para isso. Um custo maior. Não apenas o custo do dia a dia, onde semeamos em estações que são um pouco desconfortáveis. É preciso um custo maior para ir muito mais alto. Amém? Então eu aceitei. Eu disse: este é o custo. Este é o custo. Tá tudo bem. Precisamos pagar o preço. Eu aceito isso. E eu sei que Deus vai me conduzir através disso. E eu sei que Deus fará a verdade vir à luz, trará vindicação e me defenderá. E ele realmente fez isso. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. 1 Coríntios 16, 9 diz: isto é Paulo, ele diz: há uma porta incrível de oportunidade escancarada diante de mim para ministrar aqui. Mesmo havendo muitos que se opõem e se levantam contra mim.
Esta é a Bíblia ganhando vida, amém? Aquilo que compartilhei. Paulo diz que Deus abriu essa grande porta para alcançar mais pessoas, para ministrar às pessoas. Mas há aqueles que se levantam contra mim. Então, não atravessamos essa grande porta aberta de forma confortável, fácil. Nós atravessamos lutando, mas temos vitória nessa luta. Nós atravessamos pagando preço, fazendo um sacrifício. É assim que atravessamos essa linda e grande porta aberta que Deus abriu para nós. Amém? Aleluia. Então, sempre que Deus quer trazer uma grande bênção sobre a sua vida, elevando você para os propósitos dele, simplesmente derramando bênçãos, talvez cumprindo o desejo do seu coração, há um sacrifício. Ele vai querer que você faça um sacrifício antes da bênção que ele vai te dar. Então, quando ele começa a te conduzir e você começa a sentir um puxar no seu coração para sacrificar mais por ele, para sair da zona de conforto e fazer mais por ele. Isso é um sinal de que ele quer te abençoar mais. Que ele quer te abençoar de forma extraordinária, em novos níveis. Ele está pronto, ele está se preparando para te levantar. 1 Reis 3:4. Este é Salomão. Diz que o rei Salomão foi a Gibeão para sacrificar ali, pois aquele era o grande e alto lugar. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar em Gibeão. Ok, então, não vamos perder isso. Salomão foi para sacrificar. Deus estava conduzindo ele estava sentindo a direção de Deus para sacrificar. Ele ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Na frase seguinte, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e Deus disse: Pede-me o que queres que eu vou te dar. Então, no momento em que ele traz o sacrifício, Deus aparece e diz: Pede-me o que queres que eu te dê. Ou seja, eu quero te abençoar. O que você quer? Eu quero te abençoar agora. Mas não é como se fosse assim: damos algo a Deus e ele diz: Ah, agora quero te abençoar. É que Salomão tinha esse coração para Deus, ele tinha um coração puro, ele estava fazendo a obra de Deus e agora Deus estava pronto para abençoá-lo, ele queria levantá-lo. Não é simplesmente dar algo a Deus e ele te abençoar, não. É que ele tem um plano de te levantar. Ele conhece os tempos, os dias em que vai te levantar, em que vai derramar bênçãos. E quando esse tempo chega, ele vai impressionar o seu coração. Ele pode criar uma situação em que você precisará sacrificar mais por ele. Mesmo vivendo uma vida de sacrifício, ele vai te chamar a sacrificar ainda mais como um catalisador para te levantar. E então, Salomão, a Escritura continua dizendo que ele pede simplesmente sabedoria. Ele não pede nada financeiro, ele não pede mais nada, ele apenas pede sabedoria. E Deus fica tão satisfeito com essa resposta que diz: Porque foi isso que você me pediu, eu vou te dar isso e muito mais. Vou te abençoar financeiramente. Vou te abençoar com honra, com favor. Mas isso não veio apenas por causa de uma boa resposta que Salomão deu. Você entende o que eu estou dizendo? Isso veio porque Deus estava vendo Salomão ao longo de todo esse tempo, o coração dele. E Deus estava se preparando para honrá-lo e abençoá-lo por causa de todas as sementes que ele havia semeado no passado, por causa do coração dele em relação ao Senhor, por causa do que ele vinha fazendo para o Senhor. E agora, no tempo divino de Deus, para abençoá-lo, ele quis que ele sacrificasse mais como esse catalisador. Amém? Então, quando damos a Deus, não é sobre receber algo dele. Quando ele nos puxa para dar, não é tipo, ah, vou dar porque quero receber. Sim, devemos ter isso no coração de uma forma saudável, porque todos nós precisamos receber de Deus. Devemos querer receber de Deus e não do mundo, amém? É assim que recebemos. Mas devemos ver isso como obediência.
Sim, todos os dias eu sirvo a Deus. Faço sacrifícios todos os dias, mas agora Deus quer que eu dê mais. Deus quer que eu sacrifice mais, e isso é por uma razão, é por um propósito e é para o meu bem. Quando Deus está me chamando para mais, isso significa que é tempo de elevação, é tempo de colheita. Aleluia. Segundo Samuel 24:24, mas o rei de Araúna, ele está falando com Davi. Basicamente, vou dar o contexto da passagem. Davi vai fazer um sacrifício a Deus, ele vai fazer uma oferta a Deus. E Araúna está dizendo: "Você é um rei. Então aqui, pegue este gado de graça e faça sua oferta aqui. Pegue de graça, não me pague por isso." Mas o rei Davi disse: "Não, eu certamente comprarei isso de você por um preço. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada." Então Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. Então o Senhor se moveu de compaixão pela oração de Davi pela terra, e a praga foi detida em Israel. Então, vemos novamente a mão de Deus se movendo sobre o sacrifício de um servo de Deus. E Davi entendeu, como estou compartilhando hoje, que o sacrifício é especial para Deus. Isso significa algo muito poderoso, é muito valioso para Deus quando sacrificamos por Ele. Quando isso vem da direção dele. Então Davi disse: "Não, não, eu preciso fazer um sacrifício. Há um custo para receber mais de Deus e eu estou disposto a pagar. Eu valorizo os milagres de Deus. Eu quero ser obediente a Deus e fazer esse sacrifício." Então a Bíblia diz que Deus foi movido pelo sacrifício dele e fez com que a praga fosse removida, fosse detida. Aleluia! Gênesis 8:20. Então Noé construiu um altar ao Senhor. Isso é quando finalmente eles estão em terra seca, depois de ficarem muito tempo na arca, sem terra aparecer. Finalmente a terra apareceu, o dilúvio terminou. Noé construiu um altar ao Senhor e ali sacrificou como holocaustos os animais e as aves que haviam sido aprovados para esse propósito. E o Senhor se agradou do aroma do sacrifício e disse a si mesmo: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa da raça humana, mesmo que tudo o que eles pensam ou imaginam sejam inclinado ao mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos." Então Noé foi preservado. Noé e sua família foram os únicos que tinham corações puros. O restante da humanidade não tinham corações puros. Então Deus decidiu eliminar toda a humanidade, exceto Noé e sua família. E neste momento, Deus mais uma vez move Noé a fazer esse sacrifício. E o que Deus faz em seguida não é algo pequeno. Ele faz uma promessa: "Nunca mais vou destruir a humanidade." Depois de ele ter acabado de destruir toda a humanidade. Isso é grande. Mas o Senhor se agradou do aroma do sacrifício e isso moveu o coração dele a fazer essa grande promessa. Você vê como o sacrifício é valioso para Deus? Segundo Coríntios 9:6. Lembrem-se disso. Quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade. Às vezes estamos semeando pouco. E podemos achar que é muito, porque é poderoso. Todos os dias aparecemos para servir a Deus, mas, na verdade, não é tanto assim. Na verdade, não é um sacrifício tão grande quanto muitos fazem parecer. É só porque há muitos cristãos mornos neste mundo. Muitos de nós sentimos que é algo enorme viver para Deus. Mas, na verdade, isso é até meio bobo. Quero dizer, com Deus nós temos salvação. É o único caminho, entregar nossas vidas a Jesus. Temos salvação para a eternidade. Somente com Jesus somos libertos do domínio do diabo. Somente com Jesus temos cura, liberdade, vida abundante, paz, alegria.
Não é apenas sair do negativo para o zero, entramos em uma vida abundante e sobrenatural, céu na terra. Você seria tolo de não entregar toda a sua vida a Jesus. Na verdade, nem é algo tão nobre assim. Não é nada nobre entregar a sua vida a Jesus. Quero dizer, eu honro vocês quando entregam suas vidas a Jesus. Sim, estamos em uma guerra espiritual. Sim, existem tentações. Mas você entende o que eu estou tentando dizer? Tipo, a vida que eu tenho servindo a Deus nem parece pesada. Porque estou experimentando a doçura de Deus. Não parece tão pesado servir a Deus. Porque vivemos céu na terra, vida sobrenatural. E a Bíblia diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, sim, ele nos chama para fazer coisas difíceis, para passar por coisas difíceis, mas temos Deus vivendo dentro de nós. Então, o que é difícil demais? O que é uma dificuldade grande demais? Deus nos ajuda a fazer tudo. Ele nos dá paz sobrenatural na tempestade, no vale. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, enfim, você pode estar vivendo uma vida que talvez sinta que é muito nobre comparada da sua família, comparada de muitos cristãos. Mas, na verdade, você está semeando pouco. Ou está semeando de forma medíocre. Você não está semeando com generosidade, mas Deus quer que você colha com generosidade. E deixa eu te dizer uma coisa, você consegue semear com generosidade. Você pode fazer mais. Você pode servir mais a Deus. Você pode dar mais a Deus. Ele vai fornecer mais semente. Ele vai fornecer mais oportunidades, mais portas novas que se abrirão para você. Ele vai. Ele vai. Você pode fazer mais. O diabo pode estar te dizendo que você não pode porque ele tem medo do que vai acontecer quando você semear com generosidade. Você precisa estar atento a isso. Não há nada te impedindo de fazer grandes coisas para Deus. Não coisas medíocres, grandes coisas. Não há nada te impedindo de ser um escolhido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus quer que você seja um escolhido, alguém que ele usa de forma tão poderosa e de um jeito único e específico para você. Para não ser apenas a unha, se você é um dedo, mas o dedo inteiro. Quero dizer, para você ocupar o seu lugar no corpo e fazer a sua parte, não apenas parte da parte. Há mais. Há mais que Deus quer fazer através de você em todas as áreas. Através das suas fraquezas, que Ele quer transformar em forças, através dos seus dons, que hoje são medianos no máximo, mas ainda não excelentes, Ele quer torná-los excelentes de forma sobrenatural. Aleluia! Há mais que Ele quer fazer através das suas sementes. Há mais que Ele quer que você contribua para a obra de Deus. Ele vai derramar muitas outras sementes sobre a sua vida se você tiver fé, energia e motivação para bater as portas, para que Deus abra novas portas, para que mais provisão e mais sementes venham. Amém? Alguns de vocês se limitam porque todos na sua família talvez não fossem inovadores, criativos, não iam além do normal. E então, gerações passadas da sua família viveram em escassez, nunca vivendo vida abundante, então você simplesmente segue o fluxo. Mas Deus, pela unção dele, quer te usar para entrar na vida abundante. Ele te fez inteligente o suficiente e vai te dar ainda mais inteligência se você se render completamente a ele. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas, ele vai transformá-las em forças. Ele vai te tornar alguém que outros queiram contratar e pagar bem. Ele vai te tornar isso se você crer, se quiser semear mais para Deus. Fazer mais para Deus, ir além do medíocre. Deus está procurando um povo que queira pagar o custo.
Pense nisso. Pense nisso. Existem pessoas para as quais Deus quer que elas tenham uma casa, que sejam donos de uma casa bonita, mas para elas isso parece grande demais. Parece demais o que elas teriam que fazer. Teriam que economizar muito dinheiro, teriam que descobrir outras formas de renda, teriam que sacrificar algumas coisas, teriam que abrir mão de algumas coisas, como café ou compras. E então elas se acomodam e ficam totalmente contentes em se acomodar. Ficam totalmente contentes em se acomodar. E vivem em um lugar pequeno ou tendo que morar com colegas de quarto a vida toda, algo assim. Mas é ali que elas querem estar. Elas preferem não pagar o custo pelas coisas maiores. Então, no mundo espiritual, precisamos ter cuidado para não sermos assim. Isso se conecta com o que compartilhei no domingo passado sobre a grande visão de Deus. Existem pessoas que dizem: eu não sei se eu soubesse de tudo isso. Existem pessoas que, se soubessem pelo que eu tive que passar, provavelmente diriam: não, eu não quero fazer isso. Eu não quero passar por isso. Então vou fazer algo que não seja tão poderoso. Para mim, está tudo bem. Está tudo bem, certo? Mas Deus, como compartilhei quando comecei a reconhecer: ah, esse é o custo. Tá bom. Deus quer que estejamos bem com o custo, bem com o sacrifício. Desejar isso, porque isso significa que a elevação está chegando. Ah, existe essa porta aberta para algo maior? Ótimo! Vamos trabalhar mais. Vamos nos esforçar mais para chegar lá. Essa porta aberta acabou de se abrir. Em vez de olhar para ela e dizer: não sei se realmente quero isso. Parece trabalho demais. Mateus 6:25. Portanto, eu lhes digo: não fiquem ansiosos quanto à sua vida, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem quanto ao seu corpo, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Você não tem muito mais valor do que elas? Elas nem sequer semeiam. Elas nem sequer estão fazendo a obra do reino. Mas Deus cuida delas, Deus provê para elas. Deus as abençoa. Vocês não têm mais valor? Vocês não têm muito mais valor do que elas? Vocês não têm mais valor? Vocês têm muito mais valor. Deus as abençoa. E vocês estão totalmente envolvidos no reino. Deus quer abençoar vocês tremendamente. Muito além de apenas suprir as necessidades básicas de vocês. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. E qual de vocês, por estar ansioso, podem acrescentar uma única hora à sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto às roupas? Observem os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês? Ó, gente de pouca fé, portanto não fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os gentios buscam todas essas coisas e o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas, ou seja, todas as suas necessidades, mas também todos os desejos do seu coração que estejam alinhados com a vontade de Deus e muito mais. Agora, aquele que é capaz de fazer infinitamente além de tudo o que você pode pedir, pensar, sonhar, imaginar. Buscar primeiro o reino de Deus significa estar ocupado com os negócios do Pai. Significa contribuir, fazer a sua parte, se associar a Deus para avançar a obra dele nesta terra. A pregação do evangelho, o preparo dos discípulos, dos crentes, a cura dos enfermos, a expulsão de demônios, a ressurreição dos mortos, a liberação do fogo do Espírito Santo, a liberação da impartição da unção,
A obra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é sobre a obra de Deus, e a justiça dele é buscar o caráter de Cristo, relacionamento com Deus, ter o coração dele, os frutos do Espírito Santo. Mas buscar primeiro o reino de Deus é a obra de Deus. Então, quando você busca isso, o que significa contribuir, servir, semear financeiramente, todas essas coisas serão acrescentadas. Toda semente que você semear para Deus nunca será em vão. Você verá uma recompensa no céu e na terra. Ele fará isso de forma sobrenatural. Ele abrirá portas que não fazem sentido. Ele trará um favor sobrenatural especificamente sobre você, e é assim que certas portas se abrirão. Ele vai te surpreender com a forma como derrama essas bênçãos sobre a sua vida como uma colheita daquilo que você semeou na obra de Deus. Teste Deus nisso. Está escrito em Malaquias: testem-me nisso, tragam o dízimo completo à casa do tesouro e vejam se eu não derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para todas elas. Deus diz: testem-me nisso. Ele está dizendo: esse é um princípio meu. Eu prometo isso a vocês. Quando ele diz testem-me nisso, ele está dizendo: eu prometo que o que vocês semearem, vocês colherão. E muito mais. A colheita não é apenas receber de volta o que você deu. É sempre mais e é sempre sobrenatural a colheita. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu compartilhei na semana passada sobre como meus pais, depois que o Avivamento é Agora foi profetizado por meio do meu pai espiritual, o profeta Jordave, depois que ele profetizou o Avivamento é Agora, foi então que Deus nos chamou para começar a ter cultos aos domingos, em um prédio, até que a Covid aconteceu alguns anos depois. E nesse prédio, mais uma vez, eu tinha um trabalho de meio período e tínhamos apenas 20 pessoas na igreja e diminuímos de 15 para 10, para 5, para 2 ao longo daqueles 4 anos. Então, a oferta que entrava não cobria as despesas do prédio. E eu pedi ajuda aos meus pais, porque não sabia o que mais fazer, porque eu sabia que Deus estava nos chamando para ter igreja todos os domingos. Então eu pedi aos meus pais e eles davam com generosidade. Por anos, eles deram com generosidade. Literalmente, as sementes deles eram necessárias toda semana por anos. Ou não conseguiríamos pagar o aluguel. Desde que o avivamento começou em 2021, esse foi o primeiro momento em quase 4 anos em que eles não precisaram contribuir financeiramente para a obra de Deus. E agora, eles vêm aqui e nos visitam. Eu me lembro da primeira vez que tive um apartamento com apenas um quarto extra, que era o meu escritório, mas coloquei um colchão inflável nele. E eu pude hospedá-los quando eu estava nos meus 30 e poucos anos, depois que o avivamento começou. Eu pude recebê-los, eu pude pagar coisas para eles. Agora, recentemente, comprei uma cama para eles quando vêm me visitar. Existe um quarto de hóspedes. E eles vêm me visitar e eu posso abençoá-los financeiramente. E isso ainda me surpreende até hoje, porque foram anos em que foi o oposto. Eu não podia abençoá-los financeiramente em nada por anos e anos. Então eu compartilho esse testemunho para que vocês vejam como eles colheram ao semear na obra de Deus. O quanto eles colheram. A maior bênção, é claro, é para eles verem milhares, milhões de pessoas encontrando o amor e o poder de Deus, sendo curadas e libertas. Isso só é possível por causa da obediência de algumas pessoas, e eles foram alguns desses obedientes que tornaram isso possível hoje. Essa é a maior recompensa, essa é a maior alegria que eu sei que eles têm. Amém? Mas também tantas outras coisas, inclusive financeiramente, essas bênçãos financeiras. Então eu não consigo expressar o suficiente para vocês e até mesmo para mim, desde que comecei a servir a Deus nesta obra, nesta unção, eu sacrifiquei. Eu semeei tanto financeiramente. Eu semeei a maior parte das sementes recebidas. Simplesmente semeei na obra de Deus para que os eventos pudessem acontecer. E eu tenho visto Deus aumentar
aumentar e aumentar. E tenho visto o poder da semeadura. Ele não mente. Existe uma colheita real que acontece que vai além dos seus sonhos mais loucos. E quando você semeia em Deus, ele continua te aumentando. É assim que ele te levanta, você semeando, você sacrificando dessa forma. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Filipenses 4:14, a tradução Passion. Vocês supriram com tanta generosidade as minhas necessidades essenciais durante essa estação de dificuldade. Paulo está dizendo: Quero que vocês saibam que a igreja de Filipos foi a única igreja que me apoiou no início. Quando saí para pregar o evangelho, vocês foram a única igreja que semeou financeiramente em mim. E quando eu estava em Tessalônica, vocês me apoiaram por mais de um ano. Menciono isso não porque esteja pedindo uma oferta, mas para que o fruto da generosidade de vocês lhes tragam uma recompensa abundante. Agora tenho tudo o que preciso, mais do que suficiente. Estou plenamente satisfeito, pois recebi a oferta que vocês enviaram por meio de Epafrodito e a vi como um sacrifício suave, perfumado com a fragrância da fidelidade de vocês, que é tão agradável a Deus. Estou convencido de que o meu Deus suprirá plenamente todas as necessidades de vocês, pois vi as abundantes riquezas da glória revelada a mim por meio do ungido, Jesus Cristo. E Deus, nosso Pai, receberá toda a glória e toda a honra por toda a eternidade das eternidades. Amém. Então, Paulo está dizendo, porque vocês deram financeiramente, eu oro para que vocês recebam uma recompensa abundante. E eu sei que vocês receberão abundantemente porque eu recebi. Eu dei a minha vida, eu dei tudo por Jesus. Eu semeei, 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 sacrifiquei e vi Jesus me abençoar e derramar tanta vida abundante sobre mim. Então eu sei que vocês receberão o mesmo, pois buscaram primeiro o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Amém? É isso que Deus está falando com todos vocês agora. Ele está chamando vocês a buscar primeiro o reino dele em um nível maior. Ele está chamando vocês a fazer um sacrifício maior, um custo maior, porque ele quer levantar vocês pessoalmente e quer levantar este mover de Deus, esta igreja. E há um custo para essa elevação. Eu me lembro quando fiquei realmente chocada ao ouvir o preço do estádio em São Paulo, no Brasil. Vocês também ficaram chocados? Eu ouvi algumas risadas. Eu fiquei chocada porque, sabe, lugares como Europa, América, Canadá, Europa, porque já fizemos muitos eventos, então eu conheço os custos de locais ao redor do mundo. Lugares como Europa, Austrália, América, Canadá. Essas regiões geralmente têm preços semelhantes e são os mais altos entre os lugares onde estive. Já estive em lugares como a África do Sul, onde foi mais barato, e nas Filipinas. Tivemos uma arena nas Filipinas e não foi tão caro quanto você imaginaria para uma arena. Amém? Então, para o Brasil, eu não estava pensando como um local europeu, um local americano. Eu me lembro do momento em que eu vi o preço e me perguntei se não estávamos sendo enganados no início. Não estávamos, não estávamos. Mas eu fiquei chocada. Eu pensei, isso é uma piada. O quê? O quê? Como isso pode ser? E eu ouvi essa notícia não faz muito tempo, quero dizer. Já estamos conversando há um tempo, mas os outros custos que estavam envolvidos, que foram revelados, todos os diferentes custos do estádio, foi só algumas semanas atrás, ou até menos do que isso. E quando eu ouvi, eu me lembro de sentir algo como um peso, uma sensação de peso no início. E então, quando comecei a realmente entender que esse é o custo, Deus me lembrou. Você se lembra que toda vez que houve elevação, houve um grande custo? E isso veio de formas diferentes. Eu compartilhei com vocês a minha história e é o custo que compartilhei com vocês. Ele veio de formas diferentes e não foi igual todas as vezes. Era uma parte diferente de você que precisava ser entregue, uma parte diferente de você que precisava ser sacrificada a cada vez. Então, de repente, eu pensei: isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido no espírito, porque eu conheço as formas espirituais, eu conheço as formas no reino de Deus. Essa elevação que Deus está trazendo é gigantesca. Deus abriu uma porta e há uma oposição, uma nova batalha, novos obstáculos, eu diria. Assim como Paulo disse. Mas Deus abriu uma porta gigantesca.
Milhares e milhares se inscreveram, mais do que jamais vimos em qualquer evento. Glória a Deus. E isso é algo tão grande para celebrar, porque é como o dia de Pentecostes versus a cidade natal de Jesus. Na cidade natal de Jesus, quase nenhum milagre pôde acontecer. Pouca fome, nenhuma fome. No dia de Pentecostes, fome massiva, expectativa, desejo por Deus. Deus se moveu como nunca antes. É assim. É por isso que estamos tão animados e cheios de expectativa para Deus se mover como nunca vimos no Brasil. Porque a fome é como nunca vimos. Glória a Deus. A expectativa. Aleluia. Então, eu sei que o que Deus fará neste avivamento, no avivamento é agora em São Paulo, terá efeitos no mundo inteiro. Terá grandes efeitos neste avivamento, onde Deus usará este evento para abrir os olhos de muitos olhos que estavam fechados. Olhos que não viam que este avivamento é um mover genuíno de Deus. Olhos que não viam, porque estavam impedidos pelo espírito religioso. Esses olhos verão. Deus fará novos tipos de maravilhas que ainda não vimos antes neste evento, onde olhos se abrirão globalmente pelo mundo inteiro, o que levará a novas portas que Deus abrirá por meio de uma maior aceitação do mover dele, o que levará a muito mais pessoas encontrando Jesus e o poder dele. Isso levará o avivamento a se espalhar em mais nações, cidades e estados. Então, esta é uma grande elevação que está chegando e que Deus já está nos mostrando. Não é surpresa, porque Ele está nos dizendo que há um grande custo para essa elevação. E vale a pena. E vale a pena, vale a pena. Vale a pena pelo que Deus fará neste avivamento, para alcançar muito mais pessoas. E vale a pena por cada pessoa, milhares no Brasil, que serão libertas, curadas e que encontrarão Jesus. Elas valem a pena. Elas valem que sacrifiquemos mais. Elas valem a pena. Deus as ama tanto e está nos chamando para nos associarmos a Ele. Para que sejam tocadas, curadas, libertas e para que o avivamento se espalhe na nação do Brasil e além. Eu ouço tantos testemunhos de pessoas sendo curadas, libertas durante culto de domingo, enquanto assistem online ou por meio de um evento do Avivamento é Agora em algum lugar do mundo. Pessoas assistindo online, sendo curadas, sendo libertas, entregando suas vidas a Jesus. Então, é algo tão poderoso, as pessoas, vocês todos que semeiam neste ministério. Talvez você pense que está semeando apenas nos cultos de domingos para as pessoas de Los Angeles. Mas há alguém no Japão, alguém no Havaí, alguém na Alemanha, alguém no Brasil, alguém na África do Sul, sendo curado, sendo liberto por meio da tela, entregando a vida a Jesus por meio da tela. Deus colocou tanta atenção em Los Angeles por anos. Mas todas essas sementes que foram semeadas em Los Angeles, meus pais semeando sementes neste ministério aqui em Los Angeles, agora há pessoas no mundo inteiro sendo curadas, libertas e salvas por causa de sementes semeadas em uma cidade. Uma obra de Deus em uma cidade. Então, isso é poderoso. Esta obra de Deus, cada evento que fazemos, tudo está conectado. Tudo isso é o mover de Deus. Então, existe esse efeito dominó. Então, eu quero que todos vocês, todos aqui em Los Angeles, todos assistindo online, todos que fazem parte do exército do avivamento, tenham um coração por este mover de Deus em geral, pelo mover de Deus. Porque agora Deus tem esse plano. Deus está se preparando para se mover no Brasil como nunca antes. E Ele conhece as portas que se abrirão para todo o avivamento global por causa do que Ele fará no Brasil. E Ele conhece cada pessoa, nome por nome, milhares e milhares, talvez até 25 mil pessoas apareçam. E Ele conhece cada uma pelo nome. E Ele sabe o que vai liberar sobre cada uma: cura, libertação, salvação. E Ele sabe que haverá alguém na China, alguém na Coreia, alguém na Áustria, alguém na Finlândia,
Alguém no Canadá, alguém na Nova Zelândia, alguém na Argentina que será liberto, curado e receberá um toque dele por meio da tela. À medida que ele se move em São Paulo. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Então ele está se preparando para se mover no Brasil e tem o seu coração pelo povo brasileiro. Mas ele também tem o coração dele pela pessoa no Japão, pela pessoa na Finlândia. Então, estou compartilhando mais da visão de Deus com vocês, para que vocês abracem a visão maior, para saber que quando você semeia em São Paulo, no Brasil, por exemplo, você está semeando para que o avivamento se espalhe na sua cidade, na sua nação. Haverá uma colheita disso. E você está semeando na sua própria vida espiritual. Haverá recompensa e colheita na sua vida pessoal. Amém? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 12:1. Então eu imploro a vocês, irmãos e irmãs, por causa da grande misericórdia que Deus nos mostrou, que ofereçam suas vidas a Ele como um sacrifício vivo, uma oferta somente para Deus e agradável a Ele. Considerando o que Ele fez, é o correto que vocês o adorem dessa maneira. Quero mencionar o maior motivo pelo qual Deus nos chama a sacrificar mais. Toda vez que sacrificamos mais, somos transformados. O nosso chamado nesta vida é sermos altruístas. O nosso chamado nesta vida é sermos servos de Deus, não servos de nós mesmos, não servos dos nossos desejos. Esse é o nosso chamado, ser servos de Deus, entregar completamente as nossas vidas. Isso não acontece com uma oração a Deus. Isso não acontece com um eu me rendo completamente, Deus. Isso acontece sendo um servo de Deus, sendo obediente em sacrificar, sacrificar e sacrificar mais em cada estação em que Deus está te chamando a sacrificar mais. O dinheiro não tem nenhum domínio sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. Mas isso veio por meio de sacrificar dinheiro. O meu dinheiro. Veio de entregá-lo a Deus e entregá-lo a Deus novamente. Aleluia! Sou muito grata porque o dinheiro não tem domínio sobre mim. E eu posso ser livre para ser um vaso puro para Deus em todas as áreas, inclusive nas finanças. Aleluia! Glória a Deus, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Mentiras podem ser ditas sobre mim. Eu não me importo. Não é agradável, mas eu não me importo. Eu temo a Deus e não as pessoas. De verdade. De verdade. Mas isso não aconteceu do nada. Isso aconteceu ao passar pela perseguição por aquele custo maior, onde eu precisei deixar meu ego de lado e fazer a escolha. As pessoas estão mentindo sobre mim e eu preciso escolher não me importar, não me defender e manter os meus olhos em Jesus e temer somente a Ele. Então, em todas essas estações de elevação na minha vida, nas nossas vidas, Deus me chamou a sacrificar algo diferente e cada vez que eu sacrificava algo diferente, isso me levava a ser mais altruísta, me levava a ser mais rendida, me levava a ser mais parecida com Jesus. E esse é o grande motivo pelo qual Deus nos chama a sacrificar mais quando Ele traz elevação. Para suportar a elevação, precisamos ser mais parecidos com Ele do que somos agora. Aleluia! É melhor dar do que receber. Quando você perde a sua vida, então você a encontra. Quando sacrificamos, encontramos céu na terra, vida abundante, transformação, o nosso propósito nesta terra sendo cumprido. Porque agora Deus pode nos usar.